Oi, gente, eu sou a Isabela Faria e por aqui eu falo sobre cinema, sociedade e mídia no geral. E hoje eu analiso a pobreza nas telas, mais precisamente a pobreza americana. Sim, ela existe. We're living the American dream. When you achieve the American dream. American dream. The American dream. Is the American dream dead? The American dream is fading out. It's time to reinvent it. Para algumas pessoas, cinema é só diversão, filmes leves e desligar o cérebro. E não há nada de errado nisso, eu adoro ver Armagedon, por exemplo, várias vezes ao ano, mais do que eu gostaria de admitir. Mas eu também acho que o cinema precisa tocar em feridas profundas, daquelas que o pessoal tenta cobrir com band-aid que sempre descola, sabe? A pobreza sendo uma delas. Nos últimos anos, a gente tem visto um boom do chamado cinema social lá nos Estados Unidos, tendo como principal expoente o premiadíssimo Sean Baker. Mas a gente volta nele daqui a pouco. O que eu quero falar agora é sobre o começo desse gênero, porque, né, sempre tem alguém pra dar um start. Main object is to entertain, not to give any messages. I think the churches can do that very well. Considerado um dos maiores artistas de todos os tempos, Charlie Chaplin se tornou ator aos 12 anos e criou um dos seus personagens principais, o Carlitos, em 1914. Chapéu, bengala, terno e bigodinho era um conjunto que funcionava como um alter ego do cineasta. Um personagem sagaz, que estava sempre procurando trabalho ou outro jeito de ganhar dinheiro, mas ele tinha um coração gigantesco, sempre disposto a ajudar qualquer um. O próprio Chaplin comentou sobre o personagem pro Daily Herald em 1957. Coisas muito profundas foram escritas sobre como eu queria que o Carlitos fosse um símbolo da guerra de classes, de um conceito de amor e ódio, etc. Mas a verdade é que eu comecei o personagem simplesmente pra fazer as pessoas rirem. Rirem, inclusive, em tempos muito difíceis. Em 1929 começou um período conhecido como a Grande Depressão Americana, considerada a maior crise financeira da história dos Estados Unidos, que durou até 1939. E Tempos Modernos foi uma resposta direta a essa crise. Sim, aquele filme que possivelmente você viu na escola com o Charlie Chaplin na engrenagem gigante, é esse mesmo. No filme a gente tem a última aparição oficial de Carlitos como um operário de uma fábrica. Ele trabalha de forma tão mecânica e monótona que fica maluco, para no hospital, depois é preso e finalmente conhece uma mulher órfã com quem vai viver mais algumas aventuras no filme. É uma comédia sensacional, é uma das minhas favoritas, mas é isso, a gente ri pra não chorar, né? O site oficial do Charlie Chaplin diz: Carlitos é um dos milhões que lidam com os problemas da década de 1930, que não são muito diferentes das ansiedades do século XXI. Desemprego, intolerância política, desigualdades econômicas, narcóticos e, claro, pobreza. O baque da Grande Depressão foi tão grande na sociedade e na cultura dos Estados Unidos que os filmes que vieram nas décadas seguintes, que tratavam de cinema social, ainda referenciavam essa época. Por exemplo, As Vinhas da Ira, dirigido por John Ford, foi lançado em 1940 e conta a história de uma família que, depois de perder sua fazenda em Oklahoma por conta do aumento da mecanização na década de 30, embarcam em uma jornada nada fácil até a Califórnia em busca de emprego. Já A Noite dos Desesperados, de 1969, dirigido por Sidney Pollack, é um filme de ficção que fala sobre as maratonas de dança que realmente aconteciam durante a Grande Depressão. O longa conta a história de um grupo de desempregados que, para ganhar $1.500, dançam até exaustão, até cair, literalmente. O filme é baseado num livro, e sabe quem comprou os direitos pra fazer dele um filme? Norman Lloyd e o Charlie Chaplin. Só não deu certo nos anos 60 porque o Charlie Chaplin foi acusado de comunismo e teve seu visto revogado. A década de 30 tá mais perto do que a gente imagina, pra frente ou pra trás. I don't want to live in a hole anymore. It makes me feel poor. We are poor, but we're happy. Come see, come stop. Agora é hora da gente se perguntar como grandes produções hollywoodianas financiadas por estúdios com verbas quase infinitas conseguem de fato mostrar o que significa ser pobre nos Estados Unidos hoje. Resposta: não conseguem, pelo menos não de maneira profunda. O maior exemplo disso é o filme A Procura da Felicidade, que traz Will Smith como um pai que enfrenta dificuldades financeiras enquanto cria sozinho seu filho de 5 anos. Ele consegue um estágio não remunerado em uma corretora, mas é despejado de sua casa e precisa dormir em estações de trem, abrigos e na rua. Tudo isso enquanto ele trabalha por uma posição que lhe dê um salário. É um filme baseado em uma história real, traz boas atuações, mas também traz um recorte muito específico do que significa ser pobre nos Estados Unidos. Todo mundo adora histórias que digam que trabalhar duro, ser determinado e ter um forte senso moral é o suficiente pra gente conseguir sucesso. Só que a gente sabe que não é bem assim. Uma pesquisa da organização global Oxfam diz o seguinte sobre isso: os Estados Unidos agora são o país rico mais desigual do mundo e tem a maior porcentagem de trabalhadores com baixos salários entre as economias de países mais desenvolvidos. Além disso, trabalhadores pobres e seus filhos
hoje têm menos chances de ascenderem economicamente do que gerações anteriores. Mas boas notícias, existem sim filmes que falam dessa pobreza real, pouco mutável, e são filmes que são espalhados por diversos gêneros. A gente tem o Massacre da Serra Elétrica, um slasher, Wendy and Lucy, um drama muito sensível, Preciosa, também baseado em uma história real, Arizona Nunca Mais, uma comédia pastelão, e a gente tem Gumo também, mas eu realmente não sei qual é o gênero desse filme, mas ele é muito bom. E todos esses filmes têm mais uma coisa em comum, eles são de baixo orçamento, representantes máximos do cinema independente americano. E isso me traz ao oscarizado da vez, o Sean Baker. Natural de Nova Jersey, o diretor, roteirista e montador dedicou sua filmografia, pelo menos até agora, aos menos favorecidos dos Estados Unidos. E pra mim, dois dos maiores exemplos de como retratar essa pobreza vêm desse cineasta: Tangerine e Projeto Flórida. O primeiro acompanha uma prostituta que, depois de descobrir que foi traída pelo namorado e cafetão enquanto estava na prisão, sai em busca do cara e da amante pra se vingar. Nesse filme a gente tem como protagonista uma mulher trans, e a atriz Mia Taylor disse que, assim como a personagem dela, ela já havia trabalhado como prostituta. Outra coisa, o filme foi filmado com um celular. Agora, Projeto Flórida, esse é um dos filmes mais sensíveis e vulneráveis que eu já vi. Aqui a gente conhece Mooney, uma criança que vive fazendo amizades nas redondezas dos parques da Disney. Ela mora com a mãe em um daqueles motéis de beira de estrada, clássicos americanos, e as duas batalham diariamente para sobreviver. É muito importante ressaltar que esses filmes não tratam a realidade dessas pessoas com um otimismo cego e vazio, do tipo, tudo vai melhorar. Eles vão por um outro caminho. E no caso do Projeto Flórida, o caminho da ludicidade, digna de uma criança. O próprio Sean Baker disse isso em entrevista ao site Huck. A maneira como a pobreza é geralmente abordada em um filme é quase como um miserabilismo. Não é realista, não trata os personagens como humanos. Eu queria focar na alegria da infância, e isso é universal, não importa o contexto. E antes que vocês me perguntem, sim, a Nora entra no escopo de cinema social. Simplesmente por retratar a vida de uma trabalhadora do sexo nova-iorquina que sim, quer mudar de vida e que sim, vai abraçar a primeira oportunidade que ela vir, mesmo que essa oportunidade seja de um magnata russo mentiroso. Ela não é burra ou deslumbrada, ela só quer uma vida melhor. Ela não quer só sobreviver, ela quer viver. E quem não quer? So I'm a writer, director, editor. I have a stiff neck. No fim das contas, como diferenciar então Poor Exploitation de um bom cinema social? O primeiro é fetichista, ou apela pro motivacional, ou pior, desperta na gente um sentimento de coitadismo em relação ao personagem, fazendo a gente pensar: nossa, não estou tão ruim assim. Além de ser um recurso narrativo fácil, né? Desperta uma empatia quase automática na gente. O segundo é realista, pelo menos em algum grau. Mostra a vida de pessoas vulneráveis, sem uma história mirabolante por trás, mostra que a pobreza pode não ser passageira e que ser pobre não é uma falha moral, como o próprio capitalismo americano nos diz. E esse boom do cinema social acompanha justamente o crescimento da pobreza lá nos Estados Unidos. Em 2022, mais de 15 milhões de pessoas caíram nessa condição por lá, um aumento de 4,6% em relação aos últimos anos. E é por isso que a América Latina, o Irã e até mesmo a Coreia do Sul fazem um cinema social tão bom. A pobreza é intrínseca, né, à nossa realidade. Mas isso é assunto para outro vídeo. Muito obrigada por assistirem, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é meu primeiro vídeo longo aqui no YouTube, então se você gostou, compartilha, dá like, comenta. E é isso, a gente se vê numa próxima. Beijão.